Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos de volta aqui para falar um pouco mais a respeito da Bíblia Sagrada, né? Como é aqui o nosso costume aqui. Bem-vindo, você está no meu canal e eu me chamo Oswaldo Rocha, né? Neste vídeo eu quero falar aqui sobre o despertar, um despertar para a igreja nos nossos dias atuais, né? Desde já eu quero abençoar a sua vida, desejando que a paz do nosso Senhor alcance você aí onde quer que você esteja, né? Pois bem, como eu já disse, o nosso assunto hoje é um alerta, é um despertar aqui para a nossa igreja. Eu vou usar aqui algumas profecias que o Senhor Jesus usou o profeta Isaías para falar com a nação de Judá e com Israel. Pois bem, mas desde já eu quero pedir você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, e se você tem gostado do conteúdo, deixa aí o seu like e o seu joinha. Vamos embora aqui para o vídeo. Eu coloquei aqui no quadro algumas referências, né? E eu quero começar aqui por Isaías capítulo 5, versículo 1 e 2. Não está completo aqui os versículos, mas só para nós ter noção do que se trata. Isaías capítulo 5, versículo 1 e 2, o Senhor está usando o profeta Isaías para falar com Judá e com Israel, que ele havia comprado uma terra, ele havia preparado uma terra, e nesta terra ele havia plantado uma vinha com sementes excelentes, né? E o Senhor tinha feito tudo que podia fazer para aquela vinha. Então o Senhor havia plantado, falando que ele havia plantado a nação ali de Israel. Isaías capítulo 5, o versículo 4, o Senhor usa o profeta Isaías para proferir para eles que o Senhor esperava que essa vinha produzisse uvas boas. E essa vinha acabou produzindo uvas bravas, uvas ruins. E por causa disto veio o juízo sobre essa vinha, né? Aí vem o juízo sobre a nação. Então, eu achei muito interessante isso aqui. Por quê? Porque o Senhor ele fala diretamente, né? Aqui, ó. O Isaías capítulo 2 e o versículo 6, o Senhor fala para eles assim, ó, porque se encheram do costume, aqui ó, o costume do Oriente, né? Então o Senhor aqui já em Isaías capítulo 2, o versículo 6, o Senhor já estava demonstrando para Judá e para Israel, né, o porquê viria sobre eles tal profecia. Por que essa correção viria? Porque eles haviam se enchido do costume do Oriente. E esse costume do Oriente está relacionado com frutos ruins. O Senhor estava esperando que eles dessem fruto bom. Mas como eles se encheram do costume do Oriente, aí vieram sobre eles frutos ruins. Eu aconselho a vocês lerem o capítulo 2 de Isaías, porque dentro aqui do capítulo 2, o Senhor fala para a nação o que é aqui o costume do Oriente, né? O Senhor os limparia. Eu acho muito interessante porque aqui, ó, Isaías capítulo 4 e o versículo 4, o Senhor fala para a nação assim, ó, que o Senhor lavaria a imundícia de Sião e limparia o sangue de Israel. Isso está falando da purificação. Deus está falando que iria tirar de Judá e de Israel todo o costume aqui, ó, do Oriente. O Senhor ia trazer sobre eles essa punição para os limpares, né? Por quê? Porque está escrito em Isaías capítulo 4, versículo 3, que quem ficasse, quem sobrasse desse trabalhar de Deus, seria chamado santos. Olha aqui, ó. Deus ia trazer, como ele trouxe, né? Deus usou da Síria, que era uma grande nação, para vir sobre o povo de Israel, né? O Senhor ali trouxe a Síria com um braço forte. Para quê? Para purificar a nação. Esse castigo, essa punição, o cativeiro,
era Deus, ele falou aqui, ó, o próprio Senhor fala em Isaías 4:4, que ele lavaria a imundícia de Sião e limparia o sangue de Israel. Era Deus trabalhando, era Deus tirando aqui os costumes do Oriente, era Deus purificando, porque ele queria que a vinha que ele plantou desse frutos bons, né? Então isso sobreveio sobre a nação de Israel, sobre Judá, sobre a nação de Israel. Mas o que eu quero que você note? Que o Deus que proferiu esta profecia, usando o profeta Isaías, que isso sobreviria sobre a nação de Israel, e Deus foi fiel para cumprir, porque ele diz que ele vela para que a tua palavra cumpra. Isso cumpriu, né? Ele trouxe a Síria, e a Síria castigou aqui a nação de Israel. Deus havia dito para eles que eles eram muito como a areia da praia, mas Deus faria deles tão pouco que até um menino poderia contar os que sobrassem da nação. Mas Deus disse para ele que os que sobrassem seria chamado santo. Por quê? Porque eles haviam se enchido do costume do Oriente. Lê lá, Isaías capítulo 2, porque você vai ver de que Deus está falando ali. Mas trazendo aqui para os nossos dias atuais, gente, nós precisamos prestar atenção e notar, porque Mateus capítulo 21:40 diz que Deus é o Senhor da vinha, né? Deus é o Senhor da vinha. João 15 é uma passagem bastante conhecida, mas em João 15 o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira. Eu quem? Aqui é Jesus, né? E meu Pai é o lavrador. O lavrador é o que executa a ação. Então, em João capítulo 15, ele diz que aquele que está em Jesus, que dá fruto, que está na vinha, na videira, que dá fruto, a vara é limpada. Mas a que não dá fruto é cortada. Esse ato de cortar já é uma ação de limpeza. É o que está em Isaías 4:4. O Senhor lavaria a imundícia. O ato de limpar a vara que não dá fruto, tirar a vara que não dá fruto, é o Senhor tirando aqui a imundícia, né? Purificando, porque nós estamos em Jesus. A Bíblia diz que nós fomos enxertados, nós éramos jabuzeiro bravos e fomos enxertados. Mas da mesma maneira que nós fomos enxertados, o que o Senhor espera, o dono da vinha espera? Espere que nós dê frutos bons. Mas se nós não der frutos bons, da mesma maneira que nós fomos enxertados, nós também poderemos ser cortados. Por quê? Porque está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 8, né, ele fala assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha a semelhança da profecia de Isaías, que o Senhor cavou, fez tudo o que podia ali, plantou com sementes excelentes, esperando que ela desse uvas boas, mas acabou dando uvas bravas, e por isso Deus traz o juízo. Então, olha aqui, Mateus 3:8, produzir, pois, dignos frutos de arrependimento, frutos bons, porque nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Mas Deus, o Pai, é o lavrador, é o que cuida. Então, nós vemos aqui uma sentença de que vai acontecer se nós não produzirmos, se nós não dermos frutos bons, frutos dignos de arrependimento, né? 1 Coríntios 3:9, vós sois lavoura de Deus, mostrando que, dando sentido que a igreja, nós somos aqui plantação. Ou seja, isso aqui pode acontecer na minha vida particular, como igreja pessoal que eu sou, ou como igreja no coletivo. Por isso eu preciso, e trouxe aqui esse tema, um alerta, desperta a igreja, porque nós estamos dormindo. Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que trouxe o juízo sobre a nação de Israel. Por quê? Porque enchendo costumes do Oriente, Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2,
Paulo nos faz uma advertência, ele fala assim, ó, não vos conformeis com este mundo. Nós sabemos que essa palavra aqui, ó, não vos conformeis, é tornar molde, é caber dentro da mesma moldura do que o mundo, né? Olha que interessante, porque aqui ele diz que o povo se encheu dos costumes do Oriente, ou seja, a nação que Deus havia escolhido, ela tinha entrado no molde do Egito, ela havia entrado no molde da Síria, e não era esse padrão que Deus queria para o seu povo, não era esse costume que Deus queria para o seu povo. Então, o Senhor vem lavando a imundícia e limpando o sangue. Então, Paulo nos orienta, não vos conformeis com este mundo, ou seja, nós não podemos tomar o molde, nós não podemos caber dentro do mesmo padrão, dentro do mesmo costume, né, deste mundo aqui, mas nós precisamos transformar. É por isso que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Porque se nós não produzir, né, aqui ó, se nós não produzir, o lavrador, que é Deus, ele vai cortar o ramo, a galha, que não produz, né? Olha aí para você ver a sentença. 1 Tessalonicenses 5:3, lá está dizendo que quando o povo achar que houver paz, tá calmaria, tudo bem, então virá uma repentina destruição. Ou seja, tem algo para acontecer, nós sabemos, né, que tem algo grande para acontecer. Vem aí, né, a mão de Deus, ou seja, o limpar aqui, ó, o purificar de Deus, o lavar a imundícia e o limpar o sangue, ele também virá para o nosso tempo. Não é porque nós estamos vivendo no tempo da graça que nós temos que viver de qualquer maneira. Não. O Senhor plantou a vinha e Ele espera que a vinha produza de frutos bons, né? Ele está falando aqui, ó, eu espero que a vinha produza, pois frutos dignos de arrependimento, né? Ele fala aqui, ó, eu não quero que se encha de costumes do Oriente, costumes estranhos, né? Eu não quero que vocês tornem o padrão do mundo, mas seja a diferença. Por isso, igreja, desperta-te, para que nós possamos ser chamados luz do mundo e sal da terra. Quando o Senhor, através do profeta Isaías, ele disse que o que ficar seria chamado santo, porque o que Deus trouxe para a nação de Israel, o castigo que Deus trouxe, a justiça dele, a ira dele quando cai sobre a nação de Israel, foi muito pesado. A ponto que o Senhor, ele diz que ele faria com que o homem fosse mais raro, mais precioso do que o ouro puro de Ofir, porque sobrou poucas pessoas. Houve uma grande mortandade, né? Como eu já disse aqui, o Senhor falou que a nação era tão grande, mas os que ia sobrar, até uma criança poderia contar, né? Nós vimos o que a Síria fez com a nação. Nós vimos o que a Babilônia fez com a nação. E tem algo reservado para aqueles que não fazem a vontade de Deus, né? Virá aqui, ó, uma repentina destruição. E nós precisamos estar alerta, estar acordado, para que isso não caia sobre nós. O profeta Isaías, ele disse, o Senhor disse para o profeta Isaías, para ele clamar como trombeta, anunciar com grande voz a injustiça, a iniquidade, o pecado da nação, para que haja purificação, né? Então, queridos, é por isso que eu disse que seria um alerta para nós, é um despertar para nós, porque nós estamos vivendo aqui os últimos dias, e o mesmo Deus
que cumpriu, fez com que a sua palavra se cumprisse na nação de Israel, na nação de Judá, é o mesmo Deus que vai fazer com que a sua palavra se cumpra sobre a nossa nação nos últimos dias. Para quê? Porque só vai entrar no céu os que forem chamados santos, né? Então, desperte, faça aí um retrospecto e veja se você não está cheio do costume do Oriente, ou se você não está aqui, no molde do mundo de hoje. Mas se verdade, o meu pensamento é transformado, se eu consigo ter renovação aqui no meu pensamento, para que eu possa mudar os que estejam comigo e que a justiça, a ira de Deus não venha cair sobre mim como igreja, no particular. E vamos despertar a nossa igreja no comum, num todo, porque virão dias difíceis, né? O dia do Senhor vem aí e nós precisamos ter cuidado com esse dia, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, né? E nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, né? Semana que vem tem mais um vídeo aí e fique alerta, né? Porque Deus tem uma palavra aí para o seu coração. Deus te abençoe.